Olá pessoal, tudo bem? Eu falo aqui com a Patrícia Ciola, ela é diretora de Relações Corporativas e Sustentabilidade da Scania para a América Latina. Patrícia, obrigado aí pelo seu tempo para falar comigo aqui no Gramado Summit. É uma alegria para nós, obrigada pelo convite. Minha primeira vez em Gramado. Primeira vez em Gramado? Sim, e no Summit também. Então, é a minha primeira vez no Summit. Gramado eu já conheci um pouquinho. Então a gente está aqui para prestigiar o canal de vocês. Então vamos ver o que vai render esse bate-papo. Não, mas obrigado mesmo. Eu queria começar falando um pouco sobre logística sustentável. É uma pauta que tem crescido muito em discussão, tem muita tecnologia envolvida, tem muita estratégia também. E eu queria entender um pouquinho o posicionamento de vocês. Como que vocês veem esse tema que é tão caro para uma empresa de transporte, né? Ótimo tema, porque realmente é um tema que está crescendo muito. As pessoas estão falando, porque estão vendo que não é só uma opção, mas é uma necessidade. A gente tem muitas emissões de gases poluentes, de emissões de CO2 por causa do transporte. No Brasil, entre 8% e 10% das emissões vêm do transporte. É um Brasil rodoviário, é gigante. E aí o nosso modal referência é o rodoviário. Então, como a gente vai abater para se tornar, descarbonizar e continuar movendo a economia do país? Porque os caminhões, na verdade, carregam a economia, né, nas suas rodas pelo Brasil inteiro. Então, assim, tem uma parte que é bastante tecnologia. Mas para vocês terem ideia, a tecnologia hoje que a Scania usa nos seus caminhões foi desenvolvida há 10 anos. Há 10 anos? Há 10 anos. Em 2016, a gente lançou a nova plataforma de caminhões que veio já preparada para receber a motorização para renováveis, que reduz a pegada de carbono, e a eletrificação. Então, o grande desafio não é necessariamente a tecnologia, mas todo o ecossistema do transporte para que ele tenha infraestrutura necessária para a tecnologia que a gente tem, que ele tenha políticas públicas adequadas e que ele tenha linhas de financiamento, ou seja, todo o ambiente facilitador para a aplicação da tecnologia dos nossos caminhões são necessários. A gente brinca, e é brincadeira mesmo, porque a gente não vende caminhão, a gente vende uma ideia de solução para reduzir as emissões. Então, assim, isso é muito importante. Por mais que a gente tenha a disponibilidade da tecnologia, a gente precisa de todo um ecossistema junto para poder aplicar a tecnologia. Nossa, muito legal você falar que as tecnologias já estão aí, porque mesmo quando a gente fala da tecnologia da informação aplicada a essa inteligência logística, elas também já existem, né? Sensores, toda a telemetria e a própria inteligência artificial, né? Exato. Não só a generativa, mas os outros tipos de inteligência artificial para reprogramar rotas, deixar tudo mais sustentável. Tá aí, é só usar, ter a estratégia adequada, né? E, aliás, o que você trouxe é muito importante, porque é um pilar da descarbonização. Porque a eficiência que você ganha a partir de dados, ela é extremamente importante. É um dos pilares da eficiência energética. Aqueles que a gente tem, por exemplo, na nossa operação logística em São Bernardo do Campo, a gente tem uma control tower, onde a gente tem em tempo real todo o controle dos dados dos nossos caminhões. E nos últimos 2 anos a gente reduziu em 50% as emissões, combinando a tecnologia dos dados com a tecnologia do caminhão e a dirigibilidade dos motoristas. Nossa, 50% é bastante coisa. É bastante. Então, aqui a gente quer mostrar que é possível, entende? Como você falou, começou falando de logística verde, existe esse paradigma, é mais caro, não dá para fazer. Dá para fazer. E a tecnologia de dados ajuda muito. O caminhão hoje em dia, para você ter ideia, parece uma nave espacial. Quando a gente entra, tem muita tecnologia embarcada para segurança e para eficiência. Não, com certeza. E quando a gente fala de sustentabilidade, em qualquer setor, né, na verdade, a gente tem que fazer uma triangulação. A Graziele Parente, que é da Singenta, ela fala muito isso. Tem que ser bom para a empresa, porque o negócio tem que girar, tem que ser bom para a comunidade do entorno e tem que ser bom para os parceiros. Isso aí. E é possível fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E falando em sustentabilidade de uma forma mais conceitual, eu dei uma olhada no site de vocês falam que sustentabilidade não é uma opção. Isso está na cultura de vocês, sustentabilidade? Sim, eu adoro essa pergunta porque eu tenho a chance de dizer que na Scania o clima é a estratégia. Então, há 10 anos, depois do Acordo de Paris, quando nos tornamos publicamente signatários e comprometidos com as metas, a gente falou, vamos fazer o nosso negócio girar em torno do clima. Isso significa descarbonizar o setor e ser líder nisso. Então, a gente teve essa proposição de trazer os parceiros de negócio que você tem e a sociedade, os clientes, todos os stakeholders, os públicos do nosso negócio para falar, a gente precisa ir por esse caminho. E claro, quando você é o primeiro e sai na frente, você tem várias dificuldades. Então tem ups and downs, muito trade-offs. Hoje, como você falou de logística verde, eu brinco que é arroz de festa, todo mundo fala, mas como a gente começou, não era assim.
Então, de uma forma gratificante ver que melhorou muito, avançamos e, ao mesmo tempo, dá um apetite a mais, porque ainda tem muita coisa a ser feita. Mas a sustentabilidade é integrada no negócio da Scania. Não existe um departamento de sustentabilidade e faz parte do dia a dia de todos nós. Está em nossos valores, nossos princípios, na estratégia e no propósito da empresa. Tem que ser uma coisa cross mesmo, exato, né? Eu conversei, sistêmica. Exatamente, eu conversei recentemente com a head de ESG da CIT e ela falou, não dá para ter esse papo de que é culpa do ESG, Isso. como se fazem muitas vezes com é culpa do RH. Na verdade é uma responsabilidade da empresa como um todo. Adorei, né? essa é culpa do RH, não é do ESG, calma, não mata o mensageiro. Não mata o mensageiro, é isso mesmo. Você acabou de citar uma estatística sobre as emissões de transporte, né? De 8 a 10, tem gente que fala de 10 a 12, mas está aí nesse meio termo e tem muita coisa sendo discutida para reduzir essas emissões, seja de forma isolada, seja em parceria. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais o posicionamento de vocês, seja via linha de produtos ou em parcerias estratégicas que devem contribuir para reduzir ainda mais as emissões. Ótimo. Dentro desse trabalho que vocês já fizeram, que é tão forte, né? Opa, esse também é muito interessante a gente falar, porque assim, não existe bala de prata, esse é o conceito principal da Scania. Então a gente sempre trabalhou em algumas linhas. Eletrificação, que está acontecendo, renováveis, que é o grande foco e vocação do Brasil, pela capacidade, matriz energética limpa, capacidade e know-how em relação aos biocombustíveis e biomassa que a gente tem sobrando, e a questão dos dados que você trouxe, que é eficiência energética. Então, a gente trabalha nessas três frentes. Por quê? Porque não existe uma só solução. E as coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente está no aqui e agora, investindo em biodiesel, investindo em biometano, a gente também está olhando e preparando o futuro que será a eletrificação. Mas, assim, não dá para usar como bengala, que não temos isso agora. Mas agora, o que você pode fazer? A gente tem estudos que mostram que só o treinamento de motoristas, você treinando o seu motorista para uma dirigibilidade melhor, é capaz de diminuir até 35% o uso de combustível. Só seja, na forma de dirigir? Só na forma de dirigir. Então tem muito desperdício que ainda dá para adaptar. Então não é uma questão só de trocar tecnologia ou de investimento imediato. Tem um esforço no básico que infelizmente a gente esquece de fazer, porque a gente já pula para a eletrificação, mas calma, dá para fazer um monte de coisa antes, que não precisa necessariamente de um grande investimento. Sim. Então acho que é importante a Scania trazer esse portfólio de soluções para que tenha o aqui e agora e tenha o daqui a pouco e tenha o futuro. E essa parte de formação, né, de letramento, por assim dizer, das pessoas é fundamental. A gente tem isso em tecnologia, né, o letramento digital, e na mecânica ela é fundamental, porque eu li faz pouco tempo, acho que tem 2 semanas mais ou menos, que essa loucura de querer todo mundo eletrificado tem um segundo problema, a manutenção desses carros, porque os mecânicos não são todos os mecânicos que sabem mexer nesse tipo de carro, né, nesse tipo de automóvel. Então realmente tem um letramento do motorista para melhorar a dirigibilidade, mas tem também uma preparação, esse ecossistema porque, assim, todo, né? O ecossistema precisa funcionar com várias pontes, como você falou da sua colega, assim, tem que funcionar o desenvolvimento, o progresso, as pessoas têm que acompanhar. Então, assim, eu não vou dizer a marca, mas eu tenho um carro elétrico. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele ficou na concessionária, não tinha pessoa suficiente que conhecesse um produto para devolver, e é um carro de passeio, ou seja, no trabalho. Quem tem caminhão é emprego, não pode ficar parado. E assim, o que a gente oferece é isso, é a qualidade, a confiabilidade, a certeza que você vai chegar do ponto A no ponto B naquele período que você precisa chegar. É negócio. Então existe um outro pensamento por trás. A gente nunca pode confundir os veículos comerciais com os veículos de passeio. Isso é muito importante. E aí também tem a questão da transição. A gente está numa transição. Talvez o foco seja como eu vou chegar até lá. E neste período você vai criando o repertório, treinando as pessoas, letramento, realmente. Hoje eu tenho que me planejar para andar de carro, porque meu carro é 100% elétrico. Então, assim, esse eu acho que é o cuidado, porque todo mundo conta nessa jornada de descarbonização. O consumidor também nas suas escolhas. Com certeza. Né? E na sua forma de usar os produtos, na sua forma de descartar o produto. E a eletrificação vem com outro desafio, que é justamente o descarte das baterias. E o que vai ser desse modelo de negócio. Então, assim, dava para falar aqui mais 20 horas só sobre esse desafio, mas acho que o importante a gente lembrar para quem está acompanhando aqui é que assim, dá para fazer. O Brasil é muito vocacional à questão dos biocombustíveis e ao jeito criativo e a potência de também criar incentivos para aderência das coisas que podem ser boas para o Brasil. A gente tem uma chance de ser protagonista com a COP. O Brasil é um país em excelência em rodoviária e pode ser mais, despontar, porque a gente aqui é rodoviário.
O que você falou, são 2 pontos, né? 3, aliás, das suas falas. Nós somos um país rodoviário, caminhão é emprego da pessoa e nós somos um país do agro, ou seja, caminhão para todo lado, né? Exatamente. E o agro tem um benefício que você falou de fechar o ciclo, que quem hoje está a gente tem clientes que operam dessa forma, que eles produzem o próprio combustível, é autossuficiência. Como muita gente hoje tem os painéis solares, né, para gerar a própria energia, etc. É isso. Só que a gente tem que sair do projeto piloto e tem que entrar na escalabilidade, a gente tem que ganhar em volume, porque esse volume vai nos ajudar, primeiro, a ter eficiência para o atendimento, com certeza, de toda a rede de que precisa, e segundo, para reduzir o custo de toda essa operação. E no final, o custo da inação é muito maior, mas no dia a dia, você sabe que tem Brasis, e nem todo mundo tem o mesmo tamanho de bolso, as mesmas condições. A gente fala muito, nosso principal cliente são os frotistas, mas existe uma uma gama importantíssima de motoristas autônomos no Brasil. Então, se você vai do Oiapoque ao Chuí, você tem um Brasil diferente rodoviário. E a gente tem que olhar para todo mundo. A própria infra, né, difere muito. E a sustentabilidade é sobre isso também, transição justa, não dá para deixar ninguém para trás. Então, acho que essa é uma preocupação importante. Com certeza. Para finalizar essa parte do veículo em si, tem essa polêmica da eletrificação ou dos biocombustíveis, né? Você citou das baterias, os que se opõem à eletrificação traz o argumento das baterias, tem gente que defende um ou outro. Vocês estão ali no meio termo, vocês têm de tudo, né? O que eu acho assim, importante aqui dizer assim, que polarização sobre qualquer assunto não é legal. Então não precisa ser um ou outro, pode ser um e outro. Eu acho assim, que a gente vê dentro da empresa, que depende muito da sua operação. O que funciona para você? Então você tem uma operação que cabe muito bem o elétrico, vai no elétrico. Você tem uma operação que cabe muito bem o biocombustível, porque você fecha o ciclo, porque você tem essa condição, vai no biocombustível. Então a gente não tem que ser, polarizar o tema. Eu acho que tem espaço, agora tem tempos de maturidade para tecnologias diferentes. Inclusive, por exemplo, o hidrogênio verde, já se vem falando, tem a questão dos combustíveis para aviação. Então a gente tem tanto desafio que eu acho que a gente tem que abrir assim, a nossa cabeça, não ficar só num ponto e experimentar realmente, assim, porque é muito difícil cá entre nós disputar com o diesel. Muito. Mais de 100 anos dando certo, com exceção dessa pegada negativa de impacto, né, no clima, mas assim, funcionou, então você investiu 100 anos numa só tecnologia. E agora a gente está, 10, 20 anos investindo em outras tecnologias. E você sabe que o CAPEX é limitado. Claro. Você fala assim, tem um portfólio de soluções. Tudo bem, mas as empresas têm que apostar em caminhos. E o Brasil tem isso. Ele também tem que, isso aqui vai sair primeiro, isso vem depois. Também tem que se posicionar para dizer o que é importante para o nosso país, para o desenvolvimento e progresso. E assumir suas vocações, claro, né? Como você falou, isso. Essa vocação natural para o biocombustível. Isso. A gente tem o etanol há tanto tempo. E o etanol deu certo, Deu né? certo. Então, assim, como você falou, a gente tem uma tradição e um know-how no agro. Por que não usar isso? A gente sabe que o tema do biocombustível é sensível na Europa, porque muitos acham que é uma disputa entre a comida e o combustível, e não a energia. E não é, a gente sabe, mas a gente sabe aqui. Então, por isso que é legal a gente trazer o letramento, a informação, as mesas redondas, para nunca polarizar. Porque você imagina se a Europa decide que é isso. A gente é europeu, né? A gente nasceu lá, tá lá. Então a gente tem que sempre falar com nossos colegas, dá para fazer. Sim, e quando você fala de COP, né, eu acho que é um momento fundamental para a gente se posicionar enquanto país, mostrar essa nossa vocação e mostrar toda a eficiência que foi construída pela Embrapa, pelos bons agricultores, Exatamente. por toda essa infraestrutura que a gente tem no país. Enfim, tem muita coisa para ser feita. Patrícia, para encerrar nosso bate-papo, eu deixei por fim uma pergunta sobre diversidade, que eu acho que é importante. Eu sei que não é a sua cadeira dentro da Scania, mas eu vejo que você advoga muito pelo tema. Eu cubro tecnologia há 17 anos, eu sei como as mulheres trabalham muito para ampliar a diversidade, a presença feminina, a equidade salarial, de gênero nas empresas, e você está num setor também que tradicionalmente não é um setor tão feminino, né? Qual que é a sua visão sobre diversidade no setor? O que teve de avanço aí nos últimos anos que você pode comentar? Eu primeiro, assim, fico feliz com a entrevista que você fez, porque a gente pode aqui conversar sobre negócio, porque muitas vezes me chamam só para falar sobre a participação das mulheres no setor, que é bacana porque faz parte de mim. Eu não estaria aqui se não fosse advogando para uma coisa que eu acredito, né? A gente tem que chegar e puxar as outras. Mas o que eu acho que é mais importante hoje é a fala de que é um assunto humano. É de homens e mulheres. Vou te dar um gostinho disso. Eu sempre falo, quando eu comecei a trabalhar no setor
automotivo, né, quando eu começava a olhar o setor automotivo, as mulheres figuravam nos catálogos, né, nos calendários. Lembra disso? As propagandas de calendário, assim, que não era a melhor figura ali. Depois a gente começou a conquistar espaços. É muito importante o setor de transporte rodoviário, grande parte de empresas familiares. E uma família tem sempre uma mulher, gente. E uma mulher influente que articula também parte do negócio. Então, assim, quando eu cheguei, era mais deserto, existiam poucas falas. Mas a gente vê os avanços, mas não tá bom ainda. Eu também vejo, comentei anteriormente aqui conversando com você, que eu acho que esse ano a gente andou de lado. Eu acho que tem um clima de fadiga de diversidade e inclusão. As pessoas meio que ficou de saco cheio do tema. Mas isso é muito frágil, né? Sim. Porque eu acho que eu advogo muito por uma masculinidade mais empática e sensível, porque também não tá legal para os homens carregar todo o peso do mundo nas costas. Não, tem que prover, tem que ser assim, tem que ser macho alfa, né? Não é legal isso. Então acho que a gente está na hora de rever nossos papéis. E no setor, com a minha presença, eu espero inspirar outras mulheres e outros homens para ver que dá para trabalhar comigo. Mas deve ser muito divertido trabalhar contigo, com esse astral todo. Para ser divertido, porque a gente só passa por aqui uma vez, até que não me provaram o contrário. Então eu acho que essa é a filosofia. Você tem que levar sua energia que a gente tem de melhor, estar aberto. Tem sim dificuldades no campo da tecnologia, no campo da diversidade e inclusão. Trabalhar não é a mesma coisa que tirar férias, então tem dias chuvosos e tem dias de sol. Mas importa muito que você leva todo dia para o seu trabalho. Então, assim, eu tenho a chance de trabalhar numa empresa que tem na sua cultura, realmente, valores e princípios, a questão da eliminação do desperdício, de querer um mundo melhor. Já era assim, antes de ter toda essa questão de impacto global, de ONU, etc., de Acordo de Paris, de COP. E hoje acho que reforça mais ainda o que já pensou lá atrás. Então, eu estou animada que esse ano o Brasil tem uma chance de mostrar seu talento, as oportunidades que aqui a gente tem, e quem sabe a gente não vai influenciar o mundo inversamente, né? Porque a gente já pegou muito dos outros, agora está na hora de a gente influenciar com a nossa criatividade, com o nosso trabalho, com a nossa hospitalidade. Eu sou uma otimista realista. Todo mundo fala muito dos problemas, eu gosto de ver as oportunidades. Sem ser poliana, né? O famoso livro aí que a gente vai se conformando com uma realidade que não é real, né? Ilusória. Sim. Mas eu acho que a gente está aqui para isso, para trocar e falar, multiplicar, amplificar essas coisas tão importantes. Transporte, sustentabilidade, diversidade e inclusão e tecnologia. O que será o mundo? Agora eu que devia te entrevistar. O que será esse IA e o que vai ser, né? Ninguém sabe para onde vai. É tudo muito apocalíptico, é tudo muito maravilhoso. Eu não sei. Mas a gente tem uma série de oportunidades, né? Na verdade, a gente olha a tecnologia como um bicho de 7 cabeças. E tem um cientista da IBM que ele me ensinou uma coisa muito interessante alguns anos atrás, quando eu fui falar com ele sobre edge computing. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. Ai, que medo. E eu falei para ele, mas isso não vai morrer com a chegada do 5G? Ele primeiro 5G tem que entregar o que prometeu. E a mesma coisa que a gente fala sobre IA. Tem muita coisa boa que já dá para fazer, mas tem muita promessa que a gente tem que ver se realmente vai acontecer. Então não precisa ter medo, eu acho que dá para aplicar em várias coisas. Eu fiz hoje um conteúdo sobre IA na educação e como os professores podem usar isso para ampliar o seu trabalho, melhorar a proximidade com o aluno, porque daí você consegue até fazer trilhas específicas para cada um. Na própria transporte, né? Sim. Quanta coisa a gente não pode fazer para melhorar, então a gente não precisa ter medo. É sempre saber que tecnologia são ciclos. Você trabalha num mundo de transporte que tem vários ciclos, agora está nesse ciclo de eletrificação, biocombustível, sustentabilidade. Tecnologia também é assim, a humanidade é assim, é feita de ciclos. Eu estou no meu ciclo menopausa, então 50 a mais, com orgulho, mas eu concordo muito com a sua visão de que a gente tem que não ter medo, viver com medo é muito angustiante, né? Com certeza. Então encontrar, e como o seu trabalho é muito legal, que você explica, você mostra as oportunidades, você ensina os caminhos, você abre, né, amplia essa visão. Nunca descartando os riscos de tudo que a gente vive, mas trazendo a responsabilidade que a gente tem de fazer o mundo melhor. Tem que ter a visão crítica, né? Exato, mas sem prescindir do novo. Não, Patrícia, obrigada. Prazer, adorei falar contigo. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Obrigada. Eu nunca pensei que fosse falar no canal de tecnologia. Muito Falou. obrigada. Gente, vou ficando por aqui. A gente se vê. Até a próxima.